E voltamos com Yara Souza. O tema agora é a Guerra dos Clones, o medo e o fascínio pela genética. Oi, Yara, tudo bom? E aí, gente, tudo bem, Letícia? Tudo bem, Tudo gente? ótimo! Ai, que alegria, Letícia, não é de novo. Bom, Yara, seja muito bem-vinda. Agora o palco é todo seu. Tudo bem, Letícia, muito obrigada. Gente, boa noite, né? Boa noite aí já para vocês aqui em Manaus. São 6 horas ainda, iniciozinho da noite, mas para todo mundo aí que está assistindo, muito boa noite. Eu queria já começando agradecendo, né, a Latinoé por mais um ano que nós estamos aí juntas, né? Eu que achei que não fosse me encontrar, na verdade, não fosse me encaixar tão bem ao evento, mas as trilhas de educação são incríveis. Então, eu queria agradecer a todo mundo, ao Ciríaco, principalmente, a Letícia pela paciência comigo. Mas é isso, gente. Bom, hoje a gente vai falar um pouco, né? Bem um pouquinho, a gente está com um tempo um pouco reduzido, mas a gente vai falar um pouco sobre o ataque dos clones e o fascínio pela genética, né? Fascínio e medo aí da genética. Para quem não me conhece, eu sou Yara Laís Souza, eu sou daqui de Manaus, sou finalista do curso de Ciências Biológicas, atuo como professora, né? Inclusive estou aqui no meu trabalho, aqui na Lazo Edu, a gente deu uma pausa nos trabalhos. E eu gosto muito de Star Wars, acho que ficou muito evidente, né? Porque é a terceira vez que eu tô falando sobre a mesma coisa aqui nesse evento. E a gente vai falar hoje um pouco de um filme um tanto quanto renegado e como que a gente vê o medo, o fascínio da genética dentro desse filme e de outras produções cinematográficas. E como que a gente pode usar esses assuntos cabeludos, né? Esses assuntos assim que dão um certo temor nas pessoas, com filmes em sala de aula para a gente expor os nossos conteúdos. Então, vamos lá. Bom, como foi que nasceu a ideia para a gente falar sobre isso, né? Um dia desses eu estava no Instagram, já tem um tempo, e eu estava fazendo vários nadas por lá, né? Que é o que a gente faz quando está no Instagram. E aí eu vi uma certa polêmica ali em determinadas páginas com um vídeo que uma moça fez. E ela estava falando sobre. Ela estava defendendo, né, na verdade, o veganismo. O veganismo é uma ideia muito interessante quando você vê e fica sabendo ali na prática, né, sobre o que está por trás da produção da carne e tudo mais. Só que esse vídeo ele tinha tudo para ser muito legal, se não fosse, né, a quantidade de coisas assim, né, de besteiras, né, na verdade, que ela estava falando. E isso era que estava levantando o debate entre as pessoas. Entre essas coisas era, né, aquele mesmo discurso, que os organismos transgênicos fazem mal e eles causam câncer, né, os organismos geneticamente modificados. Gente, não existem embasamentos científicos ainda que comprovem de maneira correta que os transgênicos vão aumentar a incidência de câncer no futuro, porque esse aumento na incidência está muito mais ligado com o estilo de vida das pessoas do que com os alimentos transgênicos. Isso é uma coisa um tanto quanto interessante, porque a humanidade desde sempre modificou organismos, né? O Darwin, lá em 1859, quando ele publicou A Origem das Espécies, ele disse que havia 2 tipos de seleção, a seleção natural e a artificial. E a seleção artificial existe desde quando a humanidade é a humanidade, tá? A gente sempre modificou geneticamente organismos e basicamente sem perceber, né? Sem saber. Então, por exemplo, olha só, a gente modificou muitas alimentações, muitos frutos. Então, de um lado, você está vendo um recorte de uma pintura renascentista, tá mostrando uma melancia, e do outro lado você está vendo uma fotografia de uma melancia atual. Percebam as diferenças, né? E como foi que a gente chegou nessa melancia natural? Fazendo seleção artificial, fazendo essas modificações genéticas, né, artificiais. Ou seja, as pessoas ali, os agricultores, começaram a reproduzir as melancias que tinham menos caroços, né, menos sementes, e que tinham mais carne. Então, até chegar a essa variedade que hoje em dia quase não tem sementes. Então, a gente sempre modificou organismos, né? A gente sempre, de alguma maneira, fez genética. Mas por que quando a gente fala de genética, as pessoas ficam com tanto medo, né? Ficam meio assim. Bom,
Eu fiz um trabalho de conclusão de curso, famigerado TCC, e eu utilizei alguns fragmentos de filmes da saga de Star Wars para ensinar biologia para os alunos do ensino médio. E com uma turma de segundo ano, eu utilizei alguns fragmentos da Guerra dos Clones para a gente, aliás, do Ataque dos Clones, né, para a gente conversar sobre clonagem de seres vivos. Então, utilizando ali alguns resultados que eu tive com eles, né, e outras coisas que eu observo por aí, a gente vai ver um pouco desse conteúdo, tá? Bom, para quem não é tão fã assim de Star Wars, né, ou então para quem é fã, dando uma relembrada, esse é o episódio 2, o Ataque dos Clones, tá? Chegou aqui no Brasil no dia 1º de 2002, já tem bastante tempo, orçado em 115 milhões de doletas, né? A receita extremamente alta, né? Na verdade, qualquer filme de Star Wars, exceto o Han Solo, né? Exceto o Solo, que a gente não conta com nada com esse filme, tem aí receitas muito altas, né? Então foi uma receita altíssima. E colocando aí no tempo de Star Wars, são acontecimentos 10 anos após a invasão de Naboo pela Federação do Comércio e 22 anos antes da Batalha de Yavin. Para quem não é familiarizado com essas coisas de Star Wars, o tempo em Star Wars é contado antes ou depois da Batalha de Yavin. A Batalha de Yavin é a destruição da primeira Estrela da Morte, né? O primeiro grande marco na galáxia. Então, no caso desse filme, são acontecimentos 22 anos antes disso. E segundo o Rotten Tomatoes, o Star Wars Episódio 2, Ataque dos Clones, se beneficia de uma maior ênfase na ação eletrizante, embora eles ainda estejam novamente prejudicados por furos no roteiros e personagens subdesenvolvidos. Então, esse filme ele tinha como principal missão melhorar os ânimos, né, em relação ao filme anterior, o Episódio 1, que muitos fãs detestam, né, acham altamente descartável. Então, esse daí acabou saindo em 2002. E o que mostra, gente? É a premissa dos clones. Aí vocês estão vendo, né, Obi-Wan Kenobi, que é esse Jedi maravilhoso que eu amo, né, não sei vocês, mas eu adoro. E ele tá aí com os caminoanos, né, olha só, os caminoanos, esses pescoçudinhos. E atrás dele, gente, o que tá vendo? É uma fábrica de produção de seres humanos, tá? Produção de clones, né, clones esses que vão lutar na guerra. E essa cena ela é muito rápida, mas eu trouxe aqui um frame a frame para vocês verem o que tá nessa cena, né? Então, olha só, são tubos e dentro desses tubos tem embriões de seres humanos bebês, como se esses tubos fossem ali a barriga de uma mulher grávida, né? Um bebê no útero e tudo mais. E eles são produzidos em massa, é uma fábrica de produzir gente, né? E essa cena, ela meio que impacta ali no filme, né? Olha só, esses daqui são todos clones nascidos, eles têm o seu crescimento acelerado, então não tem infância normal, né, vamos dizer assim, eles precisam aprender e se desenvolver para poder virarem armas de guerra, né, para poderem lutar aí na guerra. Esse aí é o papel desses clones. São todos feitos, inclusive, de um mesmo DNA, que é o DNA do Jango Fett, né? Só que o que aconteceu antes de 2002, né? O que aconteceu aí para poder inspirar essa coisa toda? Gente, filmes, existem muitas coisas por trás de filmes, inclusive o período histórico, o ano, sabe, a década principalmente, tem muito reflexo nesses filmes. Então, o que está por trás de 2002, né, por trás desse filme? Ora, está por trás toda uma história com a genética. Então, os processos de clonagens começaram ali no século XIX, né? Quando o Hans Dresch ele realizou o primeiro clone que se tem notícia, que foi o clone de um ouriço do mar. Ele pegou ali um embrião de um ouriço, ele chacoalhou ali num vidro com água do mar, e isso se dividiu em dois e formou 2 ouriços, né? É o primeiro clone que se tem história. Depois a gente sempre pula para 1952, que foi ali a clonagem de um sapo, né, realizado pela equipe do Robert Briggs. Entre os anos 70 e 1986, cordeiros e ratos foram clonados e daí não parou mais, gente, tá? Teve a Meg Amorag em 95, lá são escocesas, né, lá do Instituto Roslin, eram gêmeas. Depois veio a Dolly, que é a mais famosa, né, em 97, inclusive ela tá empalhada hoje. Foi feito pelo mesmo instituto da Megan da Morag, né, o Roslin, lá na Escócia, e teve aí 3 ovelhas mães envolvidas no processo, né? Depois, olha só, Polly Molly, no mesmo ano de 97, e elas já eram transgênicas, olha só.
Depois teve a Kaga e a Noto, duas vacas que nasceram em 98, lá em Ishikawa. Inclusive, a Kaga, ela morreu, bem dizer, um dia desses. Aí, em 2019, ela viveu muito tempo. Depois, Millie, Christas, Alexis, Carol e Dalcon, que eram 5 porquinhos que foram clonados já com a intenção de pesquisa para doação de órgãos para seres humanos, né? Para a gente diminuir as filas de doações de órgãos no mundo. A Vitória, né, em 2000, que foi um clone do Brasil, né, feito pela Embrapa, ela morreu em 2011. E essa empresa que fez muito estardalhaço, Advanced Cell Technology, tá? Fez tanto estardalhaço que hoje ela ainda existe, só que com outro nome. Em 96, ela acabou introduzindo DNA humano em óvulos de vaca. A gente não sabe o que deu isso, ela falou que ela destruiu, né? Sei lá se ela destruiu mesmo. Depois ela disse, né, em 2001, que começou a fabricar muitos embriões humanos a partir de técnicas de clonagem, né, para fazer pesquisas. E depois desencadeou toda uma questão aí com os seres humanos, né? Teve aí muitos embriões humanos clonados, né, desde 99, lá na Escola de Medicina de Xianghia. E em 2002, né, também, né, nos Emirados Árabes, anunciaram uma grávida que estava, né, uma mulher grávida, e o bebê dela era um clone, ela estava na 8ª semana de gestação, não tem muitas notícias se esse bebê nasceu e tudo mais. No mesmo ano, né, uma outra empresa, né, que é a Antinori, disse que tinha implantado várias mulheres com clones. Enfim, o negócio começou a andar para a clonagem de seres humanos mesmo. E a visão, gente, era uma visão muito semelhante àquela que a gente viu nos frames do filme, né? Uma fábrica de produzir seres humanos. Isso permeou demais o imaginário das pessoas e foi parar nessas produções. Então, o que está por trás de um filme, gente? Investimento financeiro, muito investimento, muitos milhões de doletas, e os pensamentos, opiniões e críticas dos seus idealizadores. Os filmes, eles são uma expressão de arte. É a 7ª arte, né? Então, além ali de todo o dinheiro e aquela questão de faturar, roteiristas, diretores, produtores, né? A própria produtora, a empresa que está bancando, coloca ali no meio muitas de suas opiniões. Isso dá muito pano para manga para a gente trabalhar em sala de aula, tá? Muitas vezes essas produções elas estão alinhadas com os acontecimentos sociais em seus países e no mundo. Então, esse filme aí, o episódio 2, mostra vários contextos de guerra. A gente já tinha saído muito de contextos de guerra, né? E essa questão aí das clonagens, né? Fazer seres humanos em massa e tudo mais. Estava muito alinhado com esse pensamento, né? E quando a gente vai vendo as camadas dos filmes, a gente vê que eles são capazes de ser o espelho do pensamento da sociedade vigente. Realmente as pessoas, gente, nesses anos 90, né, nos anos 2000, achavam que o negócio ia ser uma fábrica mesmo de fazer gente, né? Que você ia, sei lá, comprar um ser humano. Basicamente isso, tá? E, por conta disso, acaba formando opiniões e imaginações nas pessoas. Então, toda essa visão da genética, né, ela vem, esse imaginário coletivo, ela é muito impulsionada pelas mídias, né, pelas questões midiáticas. Então, qual que é o pensamento acerca dos clones? Os clones, eles seriam serviçais, subalternos, subjugados e invisíveis. É assim que eles são tratados, inclusive, na série animada, né, do Clone Wars. Seria uma subespécie, né, como se fossem sub-humanos, né, ou seja, uma raça inferior, vamos dizer assim, de humanos. Não possuem um conjunto de coisas que caracterizem a vida deles como uma vida normal, então sem uma infância, né, sem uma vida ali de conhecer alguém, de namorar, de casar, de ter filhos. Isso para eles não existe. São frutos de alta tecnologia com uma grande quantidade de máquinas envolvidas nesse processo e são feitos por pessoas estranhas, né? Aí, aquela imagem que a gente mostrou lá no início, né? Pessoas estranhas, os caminoanos, né? Frutos de alta tecnologia, todos aqueles tubos, né? Cheios de bebês dentro, não têm uma vida normal e são tratados, né, como uma subespécie, sub-humanos. Então, esse é o pensamento acerca dos clones, tá? Tanto em Star Wars quanto o pensamento das pessoas comuns. Eu aposto que muito provavelmente você tinha algo na sua cabeça, né, sobre isso, sobre esse assunto, ou quando você estava aqui vendo esse conteúdo, ou então antes, né, quando você via isso na televisão e tudo mais, tá?
Isso não é muito bem culpa sua, né? Existe aí, tanto no ramo da educação como da psicologia, a questão dos arquétipos do imaginário ou do inconsciente coletivo, né? Que são ideias que todo mundo traz na sociedade. Isso atrapalha muito a vivência de professores que trabalham no ramo das ciências ou no ramo das tecnologias, né? Quem trabalha aí com robótica sabe que sempre tem um pessoal que fala que os robôs vão roubar os nossos empregos, né? E tudo mais. A gente já viu um monte de filme falando sobre isso. Então, a mídia é uma das culpadas sobre esse pensamento, porque principalmente aqui no Brasil, os filmes são sempre colocados como uma tecnologia visual a favor da verdade. Então, as pessoas elas não têm um filtro para discernir que aquilo é apenas uma história. Para elas, realmente pode acontecer daquele jeito. E atualmente as fake news contribuem muito para reforçar o imaginário coletivo de que a genética é maléfica. Então, organismos transgênicos causam câncer, né? Os clones não são bons e fábricas de fazer seres humanos e tudo mais, tá certo? Então, quando a gente pesquisa sobre esses detalhes, é muito bacana para alinhar com o nosso plano de aula, né? E para alinhar também com os possíveis debates que isso pode gerar com os nossos alunos, tá certo? E agora, atualmente, a gente está passando por uma humanização dos clones, né? Na verdade, a Disney está assinando aí o seu papel de desculpas já tem muito tempo, né? Desde Frozen, mais ou menos. Então, tem a série do The Bad Batch, que foi colocado ali na Disney Plus, né? É uma série muito legal, eu assisti, eu gostei muito, respondeu muitas questões, né? Que nós fãs de Star Wars, a gente não sabia muito bem sobre os clones. E eles estão dando ali, estão passando um pano, sabe? Dando uma humanizada nesses clones. Quem ainda não assistiu The Bad Batch, assiste, que é super bacana. Então, se você quiser, se você tem aí no meio da sua área um assunto muito cabeludo, né? Que as pessoas têm uma imagem errada e você sabe que tem um filme que retrata isso, pega o ano de lançamento, pesquisa o que aconteceu antes, né? Pesquisa a história do que está por trás daquilo. Identifica qual que é a mensagem da produção daquele filme, alinha ele com o seu plano de aula e mostra para os seus alunos. Assim você consegue tanto ensinar o que você precisa ensinar, né, o conhecimento científico, e você promove debates que acaba desmistificando aquilo dentro da sua área, né? Porque a formação dos nossos alunos não é apenas acadêmica e científica, precisa ser ética, né, precisa ter aquela questão de fazer com que eles pensem racionalmente, né, problematizem coisas, saibam ter uma opinião crítica, né, sobre tudo aquilo, que vai fazer eles serem seres pensantes, né, na sociedade. Então, é uma saída muito bacana. Eu consegui fazer isso com os alunos do segundo ano, né, consegui colocar ali os resultados no TCC, e em breve esse resultado vai ser publicado em artigo, tá certo? E eu acho que é isso, meu tempo deve estar no fim, né, Letícia? Se eu conseguir cronometrar bem... Tá ótimo, tá super cronometrada. Ai, que bom! Ai, porque eu ganhei uma pulseira daquela no meu aniversário, Ai, o cronômetro tudo aqui. Eu acho incrível. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi curtinho, mas acho que deu para passar bem a mensagem disso, né? Vamos utilizar filmes legais, vamos utilizar Star Wars, dá para casar com muita coisa, com biologia, com tecnologia, com exatas, né? Com a área aí de vocês. E eu espero também ter deixado aí um pouco mais clara essa questão, né, gente? A genética, ela não é isso que a gente pensa, né? O nosso imaginário foi muito poluído com todas essas coisas. Não é um monstro, né, Yara? Não é um monstro, gente, não tenham medo. É Olha legal, só, galera. Meu BB está aqui de olho em vocês, para vocês verem os filmes, viu? Eu já tô com o Mandaloriano aqui, ó. Mandaloriano e o Bebê Yoda. Yara, muito obrigada pela palestra, foi ótima. Obrigada, por enquanto não temos perguntas, mas você gostaria de deixar algum arroba, alguma rede social? Sim, gente, olha, minha rede social no Instagram é @YaraLeiSouza, do jeito que tá escrito aqui embaixo, tá aparecendo, pode me procurar no Instagram, que a gente conversa, eu sempre tô postando sobre essas coisas por lá, tá bom? Assim? Exatamente, assim mesmo. Então tá aí, pessoal, falem com a Yara. Vamos finalizar então aqui agora. Muito obrigada, Yara, foi ótimo. Eu que agradeço, beijinho. Tchau, gente, bom evento. Tchau, tchau.